Bom, vamos começar nossa aula sobre antiprotozoários, começando a falar dos fármacos antimaláricos, que compreendem um grupo muito grande de fármacos. Para falar de antimaláricos, é bom a gente lembrar que o plasmódio, que é o agente causal da malária, tem um ciclo no nosso organismo. E os fármacos antimaláricos vão agir em diferentes etapas desse ciclo de reprodução. Quando o mosquito pica o indivíduo, ele injeta os esporozoítos que vão via corrente sanguínea lá para o fígado, onde ocorre a primeira etapa de replicação, que nós chamamos de esquizogonia pré-eritrocítica. Nós só temos um fármaco que age nessa fase. Os demais vão agir na que a gente chama de esquizogonia eritrocítica, que é quando o plasmódio está se replicando dentro das hemácias. E por que eles agem exclusivamente nessa fase? Porque eles vão ter a sua ação devido à interferência na alimentação do plasmódio, já que quando ele está nessa fase eritrocítica, ele está se alimentando da hemoglobina das hemácias. Vai ficar mais fácil de entender quando eu explicar o mecanismo de ação dos antimaláricos. Bom, esses antimaláricos são então divididos em inibidores do metabolismo do M, que aí nós temos a cloroquina, hidroxicloroquina, quinina, mefloquina, artemether, artesunato, uma grande variedade de fármacos que agem nessa fase. Temos, como eu falei, apenas um agindo na fase, na esquizogonia pré-eritrocítica, na fase hepática do plasmódio, que é a primaquina. E temos ainda inibidores da síntese proteica, alguns antibacterianos que também têm ação contra o plasmódio. São eles a clindamicina, que é uma lincosamida, inibidora da síntese proteica por ação na subunidade 50S ribossomal, e as tetraciclinas, doxiciclina e tetraciclina, que também são inibidores da síntese proteica, só que com ação na subunidade ribossomal 30S. Esses fármacos não são utilizados sozinhos no tratamento do paciente com malária. Em geral, eles são associados a inibidores do metabolismo do M. Vamos conhecer, então, os antimaláricos, começando pelo primeiro antimalárico descoberto, que foi a quinina. Essa quinina já era utilizada pelos povos da América Latina, pelos povos nativos do Peru. Então, vocês sabem que a malária é prevalente nessa região amazônica. E quando os indivíduos tinham a febre terçã, como eles chamam, ou malária, eles tratavam com a casca dessa árvore cinchona. Nessa planta, nós temos esse alcaloide que, além de baixar a febre, também combatia o plasmódio. Aí depois, óbvio, com a invasão dos europeus, essa planta que já era utilizada pelos nativos do Peru passou a ser levada para a Europa e foi isolada a substância, e hoje em dia nós temos a quinina, hidroxicloroquina, cloroquina, que são todos derivados da cinchona, da casca dessa planta. Esses antimaláricos aqui conseguem se acumular nos eritrócitos parasitados, que é exatamente onde estão os plasmódios. E são antimaláricos potentes. A quinina, por exemplo, tem ação esquizonticida e gametocida. E a gente pensa, qual a importância da ação gametocida? A ação gametocida é importante para evitar a transmissão para outros indivíduos. E como é que esse
fármaco vai agir? Ele, assim como outros que a gente vai ver que agem sobre o metabolismo do M, vão impedir a polimerização do M. Eu vou mostrar uma figura que vai ficar mais fácil de entender. Além disso, eles se ligam ao DNA do plasmódio, bloqueando a síntese de ácido nucleico e de proteínas. Ainda tem essa outra ação adicional, só que a gente sabe que a quinina é bem forte, tem muitos efeitos adversos, muita toxicidade, mas a partir dela foram desenvolvidos outros antimaláricos. Então, imaginem aqui, estão vendo aqui a hemácia. Dentro da hemácia, nós temos os plasmódios se alimentando da hemoglobina. Então, esse círculo azul maior aqui representa o vacúolo alimentar do plasmódio. Quando esse plasmódio se alimenta dessa hemoglobina, as enzimas proteolíticas desse plasmódio vão agir sobre a hemoglobina. Para quê? Para liberar os aminoácidos que ele vai utilizar na sua síntese proteica. Só que como resíduo da hemoglobina surge a ferriprotoporfirina 9, que é o M. Por isso inibe o metabolismo do M, né? Esse M, ou ferriprotoporfirina 9, é tóxica para o parasita. Então, o que é que o parasita faz? Condensa essa ferriprotoporfirina, formando a imozoína. A imozoína nada mais é do que o M polimerizado, que não é tóxico. O que é que acontece quando você administra quinina, cloroquina ou hidroxicloroquina? Esses fármacos vão penetrar nas hemácias, lá nas hemácias vão entrar no plasmódio e vão agir no vacúolo digestivo desse plasmódio. Ao entrar nesse vacúolo digestivo ou vacúolo alimentar, que é um ambiente ácido, esses fármacos vão ser protonados e vão impedir a polimerização do M. O que é que vai acontecer? Cada vez que o plasmódio se alimentar, vai se acumular ferriprotoporfirina, que é o M que eu falei, que é tóxico para o parasita. Então, por não conseguir polimerizar esse M, essa ferriprotoporfirina vai lesar o vacúolo digestivo, que vai liberar suas enzimas digestivas também no interior do plasmódio e vai levar à morte, à destruição desse plasmódio. Então, são realmente fármacos muito eficientes. Aqui, a título de curiosidade, se utiliza, muitas vezes a gente ingere e agora as pessoas às vezes ficam na dúvida, eita, mas será que tem ação terapêutica? Vocês já devem ter ouvido falar de água tônica. Na água tônica tem quinina, só que a quantidade de quinina é muito pequena. Se vocês observarem lá, ó, água tônica de quinino. Aqui, ó, água tônica de quinino. Então, aquele sabor amargo da água tônica é pela presença da quinina, aquela mesma quinina que era utilizada já pelos povos peruanos no tratamento da malária. Só que a quantidade de quinina presente na água tônica é de 5 miligramas por litro. A quantidade de quinina que se utiliza diariamente de maneira terapêutica para o tratamento da malária é de 1,5 gramas. Então, é uma quantidade bem superior ao que encontramos aqui na água tônica, tá? Então, essa água tônica aqui, essa quantidade de quinina na água tônica não tem nenhum valor terapêutico, é uma quantidade insignificante. 5 miligramas comparado com 1,5 gramas, né? Então, continuando, a quinina, como eu falei, tem
alguns efeitos adversos, né? É um fármaco muito forte e na quantidade necessária para destruir o plasmódio, esses efeitos se tornam ainda mais intensos. Como ela é derivada da planta cinchona, a intoxicação ou o efeito adverso característico de altas doses de quinina é chamado de cinchonismo, tá? Que é caracterizado por zumbido, tontura, distúrbios visuais, dor de cabeça, náusea intensa. E, óbvio, né, esses efeitos são reversíveis com a interrupção do tratamento. Além do cinchonismo, né, que é o que caracteriza esse mal-estar, essa náusea, essa tontura, os indivíduos podem ainda apresentar leucopenia, trombocitopenia, com consequente distúrbio da coagulação, né, e sangramentos, e ainda hemólise. Isso é muito dose dependente. E surgiram, então, a partir da molécula da quinina, outros antimaláricos relacionados estruturalmente, como é o caso da cloroquina e hidroxicloroquina, muito falada nos últimos tempos, né? Esses medicamentos, quando administrados para o paciente, formam depósitos em alguns tecidos, como fígado, baço, pulmões, retina, inclusive podendo comprometer a visão. É importante um acompanhamento oftalmológico dos indivíduos em tratamento com cloroquina e hidroxicloroquina, para ver se não está tendo nenhuma lesão de retina, né, que pode levar para a cegueira. Podem se depositar também na íris, e esses depósitos vão liberando lentamente o fármaco. São doses subterapêuticas que são liberadas, mas essa liberação lenta pode levar até 2 meses. Ou seja, o indivíduo usou, terminou o tratamento, mas ele ainda pode ter resquícios do fármaco no organismo. Por isso, deve-se continuar com atenção para quem fez tratamento com esses medicamentos, porque os efeitos adversos podem persistir mesmo após a interrupção do tratamento, devido a esses depósitos que se formam em alguns tecidos. Como é que esses fármacos vão agir? Aquele mecanismo que eu mostrei anteriormente de inibir a polimerização do M é o mesmo para quinina, para cloroquina, para hidroxicloroquina, tá? Então, ao impedir a polimerização do M, esse M vai se acumular no parasito e, como eu falei, o M é tóxico para o parasito, vai romper o vacúolo digestivo e vai levar o plasmódio à morte. E por interferir na alimentação desse parasita enquanto ele está parasitando as hemácias, óbvio, né, que esses fármacos vão agir apenas na fase eritrocítica, impedindo assim a replicação e levando à morte rápida desses parasitas. Geralmente são fármacos fortes e que têm uma potência, eles são protozoocidas, eles matam mesmo o protozoário. E além da ação esquizonticida, eles também têm uma leve ação gametocida, que, como eu expliquei, é importante para evitar a disseminação da doença, né? Do ponto de vista epidemiológico, a ação gametocida é desejável também para os antimaláricos. E dentre os efeitos adversos, aí tem uma série, né? São fármacos com muitos efeitos adversos. O mais comum seria irritação do trato gastrointestinal, náusea, vômito. Às vezes a gente não dá muito valor à náusea, mas imagine um indivíduo que está debilitado com malária, né, com febre, com todos os problemas que a malária por si só já traz, e ainda nauseado sem conseguir se alimentar direito, né, um efeito adverso que prejudica a recuperação do paciente. Então, além dessa irritação do trato gastrointestinal, como azia, náusea, vômito, os mais comuns seriam dores de cabeça,
Aí, alguns indivíduos com predisposição, com histórico de convulsões, podem ter um agravamento dessas convulsões. Ototoxicidade, então pode ter zumbido, diminuição da capacidade auditiva, retinopatia irreversível, por isso que tem que se fazer um acompanhamento oftalmológico dos indivíduos recebendo esses fármacos, para que se possa interromper logo, né, esse efeito. Aplasia medular, que seria o mais grave, mas é menos comum. Cardiotoxicidade, principalmente na administração intravenosa. Queda de pelos e cabelos e descoloração dos cabelos. Esse efeito aqui não é grave, né? Mas é algo que pode se observar com o uso desses medicamentos, né? Alguns indivíduos podem ter essa descoloração dos cabelos, além de queda de cabelo também. Quando não deve-se utilizar cloroquina e hidroxicloroquina? Insuficiência hepática grave, porque ele também pode agravar e lembra que eu falei que ele se acumula no fígado e você pode comprometer a metabolização e excreção desses fármacos. Então, em casos de insuficiência hepática grave, alcoolismo, né? Então, é orientado o paciente que deixe de fazer uso de bebidas alcoólicas durante o tratamento. Discrasias sanguíneas muito graves, até porque ele pode levar à aplasia medular. Distúrbios neurológicos graves também, por causa da toxicidade para o sistema nervoso central e risco de crises convulsivas. E, óbvio, se o indivíduo já apresenta retinopatia, porque aí só vai agravar e aumentar o risco de cegueira. Outras aplicações da cloroquina e da hidroxicloroquina, que, claro, as doses são diferentes, dependendo se é tratamento de malária ou tratamento de artrite, no caso de lúpus eritematoso e no tratamento de artrite reumatoide, para aqueles pacientes que não respondem aos outros fármacos, como, por exemplo, os AINES ou glicocorticoides, aqueles indivíduos que não se consegue um controle adequado com os anti-inflamatórios não esteroidais ou mesmo com os glicocorticoides. Uma opção é cloroquina e hidroxicloroquina. Aqui está o que eu achei na Outro fármaco importante no tratamento da malária é a primaquina, que é a única que age na fase hepática. Ela pode ser útil tanto no início da infecção, quando está ocorrendo aquela esquizogonia pré-eritrocítica, ou para as espécies de plasmódio que continuam se replicando, né, no fígado e que formam uma espécie de resistência por conta dessa presença contínua nos hepatócitos. Então, como é que a primaquina vai agir? Ela não tem nada a ver com alimentação, com hemoglobina, nada do tipo. Ela inibe a cadeia transportadora de elétrons dos plasmódios. E os metabólitos podem causar lesão oxidativa inespecífica mitocondrial desses plasmódios. Então, como ele interfere nessa cadeia transportadora, vai lesar a mitocôndria. E ao lesar a mitocôndria, né, vai comprometer respiração, síntese de ATP, obtenção de energia por esses parasitas. E como eu falei inicialmente, é eficaz apenas nos estágios hepáticos do plasmódio. Então, é uma opção, né, complementar, nunca é utilizada sozinha também, sempre em associação com os outros antimaláricos. Dentre os efeitos adversos, aí vem arritmias cardíacas, que pode ser agravada até dependendo do antimalárico que se associa a ele, anemia hemolítica, metemoglobinemia, leucopenia, lesão hepática e lesão renal.
assim como eu mostrei, para a quinina é contraindicado na gestação. Essa methemoglobinemia, o paciente vai apresentar... O que é essa methemoglobinemia, né? Alguns fármacos podem apresentar, podem desencadear esse efeito adverso por alteração da hemoglobina, que não vai conseguir transportar adequadamente o oxigênio. Então, essa lesão, essa alteração na hemoglobina vai fazer com que o indivíduo fique cianótico, às vezes com as pontas dos dedos azuladas, a boca azulada, vai apresentar um quadro de cianose. E o tratamento de methemoglobinemia se faz com a administração de azuldimetileno. É um efeito adverso relativamente comum para alguns fármacos. Bom, como eu falei, nós temos também os inibidores da síntese proteica. Doxiciclina e tetraciclina são do grupo das tetraciclinas e vão ser úteis em combinação com a quinina ou hidroxicloroquina mesmo, e cloroquina, para os pacientes com cepas resistentes. Tá? Então, normalmente a quinina não é o fármaco de escolha, se utiliza mais a cloroquina ou hidroxicloroquina do que quinina, mas quando o paciente está com cepas resistentes, aí pode-se utilizar essas tetraciclinas em associação com a quinina. Normalmente, os inibidores de síntese proteica são utilizados em associação com outros antimaláricos para cepas resistentes. A clindamicina da mesma forma, tá? Quando não se pode utilizar tetraciclinas, às vezes uma alergia ao grupo das tetraciclinas, clindamicina, que é uma licosamida, também pode ser associada com a quinina. E aí vem um outro grupo muito bom, muito potente, que inclusive para casos graves é muito utilizado porque tem um efeito muito rápido. É o caso dos antimaláricos derivados da Artemisia nua, que é essa plantinha, que é uma planta chinesa, que a partir dessa planta foram isoladas substâncias também com ação antimalárica. Aí nós temos artemisinina, artemeter e artesunato. Por favor, não vão botar artesanato na prova como já aconteceu, hein? É artesunato. Esses fármacos aqui também agem na fase eritrocítica, porém o mecanismo é diferente da quinina e da hidroxicloroquina. Eles são ativados pelo ferro livre ou pelo ferro ligado ao M, vocês lembram, né, que a hemoglobina tem o ferro ali, e formam radicais livres. Esses radicais livres vão lesar as proteínas dos plasmódios e vão também impedir a conjugação do M, né, vão lesar aquele M e levar uma rápida destruição desses parasitas, porque a formação dos radicais livres se dá de maneira muito rápida. Quando esses medicamentos são administrados e penetram no plasmódio, lá dentro do plasmódio que está se alimentando de hemoglobina, o que mais tem é ferro. Então, esse ferro que está livre ali dentro desse plasmódio, esse ferro que está abundante no plasmódio vai rapidamente reagir com o fármaco, produzindo os radicais livres que vão destruir o plasmódio. Então, existe formulação para uso oral, mas nas situações graves, né, se faz o uso parenteral. E essa artemisinina e derivados, artemeter, artesunato, em geral são bem tolerados, apesar de existirem efeitos adversos também relatados, efeitos importantes, mas em geral eles são bem tolerados. São até mais bem tolerados do que a cloroquina e a hidroxicloroquina. Os mais comuns são diarreia, dor abdominal, né, como cólicas abdominais e náuseas.
Alguns indivíduos podem ter hipoglicemia, então ficar atento, né, para a queda da glicemia nos pacientes, principalmente se ele já faz uso de insulina ou de sensibilizadores de insulina, como as sulfonilureias e outros fármacos antidiabéticos. Pode ter também ação cardiotóxica e neurotóxica. Essa neurotóxica, principalmente em relação ao comprometimento auditivo, então também são potencialmente ototóxicos. E esses efeitos aqui, ó, cardiotóxico, ototoxicidade, também é comum a quinina, cloroquina e hidroxicloroquina. Então, ficar sempre atento para esses comprometimentos. E muitas vezes são associados a outros antimaláricos, como é o caso da mefloquina, que é um composto de quinolina que também age inibindo polimerização do M, igual eu descrevi para a quinina. E essa associação tem sido muito eficaz para causar uma diminuição rápida no número de parasitas, que é desejável que ocorra uma eliminação rápida do plasmódio nos casos graves de malária, né? Até agora não se tem relato da segurança nem da toxicidade desses fármacos para gestantes, tá? Então ainda não se tem, não se pode afirmar que é tóxico nem que é seguro. Bom, em relação a outra protozoose, que é relativamente comum também aqui em Alagoas, né, a leishmaniose, nós temos 3 opções terapêuticas, que seriam os antimoniais pentavalentes, no caso o antimoniato de meglumina, que é o fármaco de escolha para leishmaniose, principalmente leishmaniose visceral, e a anfotericina B, que a gente tem 2 formas de anfotericina B, o desoxicolato e a anfotericina B lipossomal, que é uma formulação que visa diminuir a toxicidade, diminuir os efeitos adversos da anfotericina B padrão, né, do desoxicolato de anfotericina B. E temos ainda a pentamidina, que é utilizada apenas para leishmaniose cutânea e mucocutânea. Não funciona, não é eficaz contra a leishmaniose visceral. Vamos começar então falando do antimoniato de meglumina, que é o glucantime. Bom, o glucantime, que é o nome comercial do antimoniato de meglumina, é utilizado apenas por via parenteral, ou por via endovenosa, ou por via intramuscular, tá? E é uma administração que tem que ser feita em ambiente ambulatorial, com todo cuidado para minimizar os efeitos adversos da administração do medicamento, porque também é um medicamento muito forte. E muitos dos efeitos adversos podem ser amenizados se tivermos cuidado na hora da administração. Porque se ele for administrado de maneira rápida, os efeitos adversos vão ser mais intensos. Como é que esse fármaco vai agir? Ele vai interferir no metabolismo do parasita. Na verdade, ele interfere em várias etapas do metabolismo da leishmania. Ele interage com grupos sulfidrílicos, né, do parasita. Aí vai inibir glicogenólise, consequentemente vai interferir na captação, né, na produção de energia. Vai interferir na oxidação de ácidos graxos. Vai diminuir a síntese de ATP. E todas essas ações nas diferentes etapas do metabolismo vai levar à destruição do parasita. Então, é um fármaco muito eficaz
e é a droga de escolha para a leishmaniose visceral. Em relação aos efeitos adversos, os mais comuns são tosse, náusea e vômito, aquela sensação de dor no corpo, né, dor muscular, dores articulares, são os mais comuns, podendo ainda ocorrer alterações do eletrocardiograma. Então, ficar atento também para os pacientes cardiopatas, né? Então, a toxicidade é principalmente para idosos, cardiopatas, hepatopatas e nefropatas. Então, ter cuidado também com a associação de outros medicamentos ou substâncias que possam sobrecarregar esse fígado e os rins. Baixa concentração no leite materno, porém contraindicada na gestação. E devido a esses efeitos, essa dor muscular, essa fraqueza, letargia que o paciente tem, principalmente no dia da administração, sempre se recomenda que o paciente, na medida do possível, fique em repouso, né, no dia da administração, né, um repouso relativo durante o tratamento e, óbvio, a abstinência de bebidas alcoólicas para não sobrecarregar esse fígado, que já é um alvo de um possível efeito adverso do fármaco. Bom, a outra opção para leishmaniose é a anfotericina B. Assim como o glucantime, a administração também tem que ser no local apropriado, né? Porque é uso parenteral. No caso da anfotericina B, ela é administrada por via endovenosa lenta para minimizar também os efeitos adversos. E uma opção para ter menos efeitos adversos é a anfotericina B lipossomal. Tanto a lipossomal quanto o desoxicolato de anfotericina B tem o mesmo mecanismo de ação. É a anfotericina B, é só a formulação de como ela vai ser administrada que muda, tá? Então, são fármacos leishmanicidas também bem eficientes. A gente já estudou a anfotericina B com outras ações, né? Como no caso do tratamento de fungos, né? Age contra micoses sistêmicas, micoses graves, contra cândida disseminada. Então, além dessa ação antifúngica que a gente viu para a anfotericina B, também é um fármaco potente para a leishmaniose. Ela age interferindo nos ésteres, no episterol, que é precursor do ergosterol, na membrana citoplasmática da leishmania, causando lesão dessa membrana e, consequentemente, morte do parasita. Dentre os efeitos adversos vem febre, que é temporária também, no dia da administração, náuseas, vômitos, pode ocorrer hipopotassemia, flebite no local da infusão, por isso que é importante que ela seja diluída e administrada lentamente, diminuição do apetite, eventualmente, né, esse aqui é menos frequente, mas pode ocorrer insuficiência renal, anemia, leucopenia e alterações cardíacas, como a gente viu também para o antimoniato de meglumina. Deve-se fazer um monitoramento eletrocardiográfico e laboratorial das enzimas hepáticas. Aliás, isso serve sempre que se utilizar a anfotericina B, independente de ser para leishmaniose ou para uma infecção fúngica grave, né? Verificar a função renal, verificar como é que está potássio sérico, para evitar complicações. Antes de falar da pentamidina, lembrando que se for gestante, se for uma pessoa de risco, deve-se optar pela forma lipossomal da anfotericina B, porque você usa uma quantidade menor do fármaco e você tem menos efeitos adversos.
Então, é uma opção mais segura de anfotericina B. A outra opção para leishmaniose, mas nesse caso apenas leishmaniose mucocutânea, é a pentamidina, também uso parenteral, ou intramuscular ou endovenoso. Essa pentamidina vai se ligar no DNA dos cinetoplastos. Então, inibe a síntese de DNA, de RNA, de proteínas e também de fosfolipídios. E pode inibir também a dihidrofolato redutase, comprometendo assim a redução de ácido fólico para ácido folínico. Nesse caso aqui, como ela tem essa ação sobre a dihidrofolato redutase e pode ter alguns efeitos adversos, vocês podem amenizar alguns desses efeitos adversos em relação à inibição da dihidrofolato redutase, administrando ácido folínico para o paciente, para evitar anemia megaloblástica. Bom, então, além disso, vem o quê? Fadiga, dores musculares, tontura, hipotensão. O mais grave seria a pancreatite e a lesão renal. Mas isso são possibilidades, não quer dizer que todos os pacientes vão ter esses efeitos adversos. O mais comum é mesmo a fadiga, mal-estar e essa sensação de peso no corpo, né? Essa dor muscular, que nem quando a gente está gripado, que fica com aquela mialgia. Bom, só temos mais 2 grupos de medicamentos para abordar. Um seria um grupo que só tem um representante para tratamento de tripanossomíase e o outro seria no caso dos medicamentos para giardia, ameba e tricomoníase, que geralmente são os mesmos fármacos que agem contra esses outros 3 protozoários. No caso do Trypanosoma cruzi, nós temos o benzimidazol, é filho único, tá? Só tem ele atualmente para o tratamento da doença de Chagas, que infelizmente é endêmica aqui em Alagoas. Esse medicamento aqui, quando entra no protozoário, ele tem uma redução do seu grupo nitro, né, desse grupamento presente na molécula do fármaco, ele é um nitroimidazólico, e essa redução desse grupo químico forma também radicais livres. E esses radicais livres aqui é que vão lesar as membranas biológicas do tripanossoma e também algumas proteínas estruturais, proteínas com ação enzimática, danos no DNA. Então, a ação dele é bem interessante quando o protozoário consegue reduzir adequadamente esse grupo químico do benzimidazol. E a desvantagem é que o índice de cura é de 70% se utilizado na fase aguda. Essa fase aguda dura em média 2 meses. Então, se você diagnostica precocemente, você consegue um índice de cura de até 70%. Mas, se já tiver passado a fase aguda, esse índice de cura cai acentuadamente. Tá? Então, a maior atividade é na fase aguda. Na fase crônica, você já não vai ter uma eficácia significativa. Mas 70% de cura já é uma possibilidade, mas mesmo naqueles que não ficarem curados, o que se observou é que quando se trata precocemente, você evita a mortalidade da fase aguda da infecção e reduz a progressão da doença na fase crônica, principalmente em relação às lesões cardíacas. Então, a administração se dá por 1 a 3 meses e durante esse tempo o indivíduo pode apresentar náusea, elevações da temperatura, dermopatias,
neuropatia, principalmente neuropatia periférica, aquela sensação de formigamento, principalmente nas mãos, lesões em mucosa e hipoplasia medular. E, óbvio, evitar isso aqui de maneira assim categórica, evitar a ingestão de bebidas alcoólicas, porque ele pode ter o que a gente chama de efeito antabuse ou efeito tipo de sulfiram, né, que é potencializar aqueles efeitos adversos quando associado com bebida alcoólica. Inclusive os efeitos adversos semelhantes a de uma intoxicação alcoólica mesmo, com muita náusea, vômito, dor de cabeça, apatia. Então, totalmente contraindicada o uso de bebidas alcoólicas durante todo o tratamento com benzimidazol. E aí vem os medicamentos para toxoplasmose. Nós temos essas 3 opções aqui: espiramicina, clindamicina, que a gente já falou da clindamicina, né? E essa terapia tríplice aqui, que é a mais eficaz, que é sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Sempre que possível, é preferível esse tratamento, que é o mais eficiente. No caso da sulfadiazina e pirimetamina, elas agem fazendo um bloqueio sequencial na síntese de ácido fólico. A sulfadiazina, nós já vimos, né, sulfonamidas, inibe a dihidropteroato sintase, que faz a conversão, vamos assim dizer, né, de PABA para ácido fólico. E a pirimetamina inibe a dihidrofolato redutase, que reduz ácido fólico para ácido folínico, que é a forma utilizável, né, para síntese de bases nitrogenadas, de DNA. E aí é importante, sempre que se fizer esse tratamento, associar o ácido folínico para evitar a mielotoxicidade da pirimetamina, para evitar a toxicidade dessa pirimetamina para o nosso organismo. Então, nunca usar sem o ácido folínico. E não adianta ser ácido fólico, porque senão ele não vai ser convertido em ácido folínico, já que a gente tem a pirimetamina aqui inibindo a dihidrofolato redutase, que nós também temos uma isoforma de hidrofolato redutase. Tem que ser ácido folínico, que é o ácido fólico já reduzido. A clindamicina, aquele inibidor da síntese proteica, que eu falei, que é usado também para malária, é usado em substituição à sulfadiazina para pacientes intolerantes à sulfonamida. Se o paciente é alérgico, não pode utilizar sulfonamida, aí se utiliza clindamicina. Mas esse primeiro esquema aqui é o tratamento de escolha. E no caso das gestantes? No caso das gestantes, se começa o tratamento com espiramicina. Quando é detectada a toxoplasmose durante a gestação, né, no início da gestação, se faz uso de espiramicina, que é um macrolídeo, que atua sobre a infecção placentária e pode reduzir em até 50% a transmissão vertical. Ele não atravessa a placenta, então não vai ter toxicidade para o feto, mas também se tiver infecção fetal, ele não vai conseguir agir. Ele age apenas no sangue materno e na placenta. E pode ser usado no neonato, em gestantes também, que já são imunes a toxoplasma, né, que tem lá reagente, mas que estejam imunossuprimidas, vamos dizer, a gestante já teve toxoplasmose antes da gestação, porém está imunossuprimida com HIV, por exemplo, se utiliza também a espiramicina de forma profilática, porque essa toxoplasmose pode se reativar. Passado o período do primeiro trimestre, aí se vem com aquele esquema que eu disse que é o fármaco de escolha. Por que não começa com pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico, se é o mais eficiente? Porque a pirimetamina é potencialmente teratogênica e pode causar depressão da medula óssea. Então, não usar nunca no primeiro trimestre.
tá? Então, é um esquema eficiente, porém com a toxicidade elevada. Por isso que no início da gestação, até a 17ª semana, se usa espiramicina. Detectou, viu que tem infecção fetal, a partir da 18ª semana, se utiliza o esquema de pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico, mais ou menos até a 33ª semana. E aí, a partir da 34ª, se volta a usar a espiramicina. Quando a mulher adquire a toxoplasmose já por volta da 30ª semana, o risco de infecção fetal é muito alto, então já se começa com esse esquema aqui tríplice. Não espera nem fazer o teste para ver se tem infecção fetal, né? Já faz o esquema tríplice. E os últimos grupos aqui, né? Amebicidas, giardicidas e tricomonicidas. Nós temos 3 fármacos aqui. Teclosana é uso restrito apenas para a forma luminal de amebíase intestinal e extraintestinal, porque ela não é absorvida, age apenas nas formas que estão ali na luz intestinal. E aí nos restam para o tratamento sistêmico os nitroimidazóis e a nitazoxamida. Os nitroimidazóis, nós temos metronidazol, tinidazol e secnidazol, são muito comuns, tem vários tipos de formulações e quando administrados por via oral, em geral, são bem absorvidos. Ao passar pelo fígado, eles sofrem metabolização hepática, porém produzem metabólitos parcialmente ativos que são excretados por via urinária, exclusivamente por via urinária. E a urina fica acastanhada, fica escura, mas não é nada que cause um prejuízo, é só porque a estrutura do fármaco pigmenta a urina. Orientar só o paciente para ele não se espantar com essa urina escurecida, não achar que é hematúria ou algo do tipo, é apenas o fármaco sendo eliminado. E esses medicamentos aqui, além de agirem contra esses protozoários que eu falei, né, amebíase, tricomoníase, giardíase, também tem ação contra bactérias anaeróbias. Então, são bactericidas, tá? Mas apenas para bactérias anaeróbias. É uma boa opção também para infecções por bactérias anaeróbias. Como é que esses fármacos vão agir? Tanto metronidazol como secnidazol, tinidazol vão entrar no parasita, seja no protozoário, na bactéria, e vão sofrer uma redução no interior dessa célula. Esse nitroimidazólico reduzido vai se ligar, então, a proteínas, a membranas, vão se intercalar entre os pares de base do DNA, levando a uma perda da função helicoidal, ou da estrutura helicoidal, né, e, consequentemente, perda de função. E aí vão levar à morte do protozoário ou à morte da bactéria. Então, eles agem em várias frentes, ó, lesando DNA, lesando membrana e se ligando também a proteínas com diferentes funções na célula do parasita. Em geral, são fármacos bem tolerados desde que usados por um curto período de tempo, tá? Mas tem que se ter alguns cuidados, porque são fármacos também fortes e que precisam de um metabolismo hepático para serem eliminados, mesmo que ainda sejam parcialmente ativos. Então, tem que se ter cuidado para não ingerir bebida alcoólica, nem nada que possa sobrecarregar esse fígado durante o tratamento com esses medicamentos. Então, os mais comuns dos efeitos adversos são distúrbios do trato gastrointestinal, náusea, às vezes diarreia, vômito, que tendem a ser transitórios, já que o tratamento não é a longo prazo, na maioria das vezes. São poucos dias de tratamento. Alterações do sistema nervoso central, como dor de cabeça, tontura, eventualmente erupção cutânea, gosto metálico na boca,
glossite, né, inflamação da língua, e estomatite, que pode ser observado por aparecimento de lesões tipo afta na cavidade oral. Raramente pode ocorrer leucopenia, trombocitopenia e ototoxicidade. E é contraindicado em pacientes alcoolistas que não consigam interromper a ingestão de bebida alcoólica, aí você vai ter uma sobrecarga hepática muito grande. Gestantes, até por conta das lesões de DNA, né? Então é um risco, evita-se em gestante, e pacientes com distúrbios graves do sistema nervoso central. Deve-se evitar bebida alcoólica não só durante o tratamento, mas até 4 dias após o tratamento, porque é o tempo mais ou menos que você vai ter eliminado totalmente o fármaco do organismo, tá? Então, é importante fazer essa orientação, não ingerir bebida alcoólica durante o tratamento e por 4 dias após o término do tratamento. A última opção, agora o último fármaco, é a nitazoxanida, a famosa Anita, né? Acho que todo mundo já ouviu falar também agora durante esse tempo de pandemia. Ele é um antiprotozoário sintético de amplo espectro e é muito utilizado por ser de amplo espectro. Ele age contra várias protozooses, giardias e amebias e criptosporidiose, contra eumintíases, nematódios, cestódios e trematódios, e ainda contra gastroenterites virais, no caso, ação contra rotavírus e norovírus. Por enquanto, comprovação apenas contra esses vírus, tá? Causadores de gastroenterite virais. Não se tem nenhuma evidência de uso de eficácia contra outros vírus, só está aprovado para esse espectro de ação. Bom, esses medicamentos são administrados por via oral, normalmente o tratamento é por 3 dias, 2 vezes ao dia, e ele deve ser ingerido junto com a alimentação, até para diminuir um pouco o mal-estar gástrico que alguns pacientes apresentam. Ele sofre, após a administração, sofre hidrólise por esterases plasmáticas, aí é convertido na sua forma ativa, que é a tizoxanida. A forma ativa é que vai destruir esses protozoários, eumintos ou os rotavírus. Mas depois essa forma ativa precisa ser metabolizada para ser eliminada do organismo. E a metabolização é por conjugação com ácido glicurônico. Aí você vai ter a grande maioria do fármaco sendo eliminada na forma tizoxanida glicuronídeo, que é a forma conjugada, podendo também ser eliminado parte do fármaco na forma ativa. E aí você pode ter excreção renal, excreção pelos enterócitos ou excreção biliar. Como é que essa nitazoxanida vai agir? Nos protozoários, por exemplo, ela age interferindo na cascata fermentativa. Ela inibe essa enzima PFO, que é a piruvato ferrodoxina oxirredutase, e aí, consequentemente, vai impedir a conversão de piruvato para acetilcoenzima A. Então, ele interfere nessa cascata fermentativa. Já a ação sobre o vírus, o que se tem descrito é que ela inibe a síntese da estrutura viral, consequentemente impede a capacidade dos rotavírus e dos neovírus de se multiplicarem. Bom, em geral, é bem tolerado, né? Quando é utilizado por 3 dias, que é o tratamento convencional para eumintíases, protozooses. Alguns indivíduos têm cólica, diarreia, náusea, muita flatulência, né? Aquele meteorismo também pelo acúmulo de gases e, eventualmente, dor de cabeça. A tontura já é menos frequente.
Outro efeito também dos mais comuns é a pigmentação dos fluidos corporais. Se observa muito na urina, né, que fica um amarelo esverdeado vivo. E pode ocorrer pigmentação também de lágrima e de outros fluidos, inclusive até do esperma. Os outros efeitos menos comuns seria alteração de enzimas hepáticas, TGO, TGP, anemia, taquicardia, mas são menos frequentes. É contraindicado em pacientes diabéticos, né, uma contraindicação relativa, até por conta da própria formulação do comprimido, doenças hepáticas graves e doenças renais graves, né? Então, tem que se avaliar risco-benefício aqui nesses casos. Bom, com isso encerramos os medicamentos antiprotozoários, né? Os mais frequentes e mais utilizados.